Olá, turma 702, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar aqui verb to be, velho conhecido, né? Verb to be, mas no passado, was, were, past of, verb to be, passado dele, tá? Deixa eu colocar aqui no modo slide para nós começarmos aqui, ok, tá? Então nós temos este formato aqui. Was, tá? Significa era ou estava. Were, segundo aqui, ó, ele significa o quê? Éramos ou estávamos, tá? Na forma dele no presente, nós lembramos que as flexões são am, is ou are, ok? E no passado só temos duas, was ou were, certo? Então aqui, vamos lá, próximo slide aqui. Deixa eu clicar aqui para aparecer a tela pra gente. Tá. As flexões do verbo to be no presente, como eu falei, estão aqui, ó. Para quem de repente tivesse alguma dúvida, estão aqui. Tá? Tá lá no pretérito, assume as formas was para o singular e were para o plural, conforme eu já fiz a flexão agora há pouco com vocês, né? Éramos ou estávamos. Ok, aqui nós temos um exemplo, ou melhor, alguns exemplos. Se vocês olharem aí, nós temos uma coluna conjugando, certo? A coluna da esquerda. Aí tá lá, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Ok, aqui nós temos o seguinte aqui, só pra gente reparar, tá? Professor, quando é que eu vou usar was e quando eu vou usar were? Vejamos o seguinte. Se o was é singular, então eu sempre vou dizer eu era, I was. Por exemplo, he, she, it representa a terceira pessoa do singular, que quer dizer ele, ela, tá? He, ele, she, ela. It para coisas de um modo geral, nunca para pessoas, tá? Só para lembrar isso. It refere-se a tudo menos a pessoas. Aí fica mais fácil, né? Então, esses três aqui, terceira pessoa do singular, he, she, it, sempre eu vou usar was, ok? Aí eu percebo que, olha, eu só vou usar was conjugando, tá? Conjugando, que eu falo assim, eu, você, ele, nós, vocês e eles, conjugando sempre a primeira pessoa, I was, e a terceira pessoa, somente estes dois que vão receber. Mas aqui nós estamos trabalhando com o quê? Com pronomes, tá? Pronome eu, repetindo aqui, né? Eu, você, ele, ela, tá? Nós, vocês e eles. Então, coloca na mente assim, sempre vou usar o was para, se tratando de pronomes, sempre vou usar o was para eu ou para ele. Aí já sabe quando eu falo ele ou ela, correto? Então, certo. Vamos às frases aqui em que nós utilizamos o verbo to be no passado. Tá aqui, I was late, eu estava atrasado, no primeiro caso, tá? Aí talvez surja uma dúvida, professor, quando é que eu vou saber que o was, o significado dele, se era ou estava? Lembra? Verb to be significa ser ou estar, né? Então, aqui vai ter também esta situação, ele vai significar ser ou estar, pelo contexto. Por exemplo, olha, onde está I was late, logo na primeira linha, eu nunca vou traduzir assim,
eu era atrasado. Não, eu estava atrasado. Né? Eu era atrasado. Ok? Era, no caso, representa o verbo ser. Estava, o verbo estar. Ok, sempre pelo contexto eu vou ter a tradução. Olha só, na de baixo, onde está you were, aí vem alguma coisa na nossa mente assim: professor, o senhor não falou que o was é utilizado para pronomes no singular? Como é que aí está you were e não you was? Ok, gente, para o pronome you, que significa, pode significar você no singular ou vocês no plural, ele, independente de fazer referência ao singular ou ao plural, independente disso, é o único pronome, tá? Que acontece isso. Ele sempre eu vou usar o were e nunca vou usar o was, tá? Então já fica gravado aí que tá you, sempre depois de you, no verbo to be no passado, eu vou usar o were. Ok. Isso é uma dica aí que eu estou dando para vocês. Então tá lá, you were at my party. Ou seja, você estava na minha festa. Ok? Não posso dizer você era na minha festa. Não. Não posso traduzir dessa maneira. Você estava na minha festa. Então a tradução depende do contexto. Aí nós temos aí, he was, tá? He was a student. Ele era um estudante. Nunca ele estava um estudante. Ele era um estudante. She was, né? She was at school. Ela estava na escola. E não ela era a escola, ela estava na escola. It was a different day. Foi um dia diferente. Aí, vamos entender aqui. Professor, não poderia colocar simplesmente was a different day? Poderia colocar assim? Estaria errado? Olha, toda vez que eu menciono aqui, eu faço menção ao tempo, ó, estava chovendo, né? It was raining, estava chovendo, tá? Ou então, it was a different day, foi um dia diferente, referindo-me a tempo, que eu digo assim, o que estava acontecendo, se estava chovendo, se estava fazendo calor, ou se eu me refiro ao tempo propriamente dito, né? No sentido de acontecer algo que já se passou. Então não posso nunca dizer was a different day, referindo-me a um dia, tá? E colocar simplesmente was. Tem que ter um sujeito, tá? Aqui, se eu fosse traduzir ao pé da letra esse it aí, seria assim: ele foi, né, um dia diferente. Ele foi um dia diferente. Mas em português nós não falamos isso. Falamos, ele foi um dia diferente. Falamos assim, foi um dia diferente. Então a tradução aqui é como é para o português, está do jeitinho que nós falamos, tá? Vamos para a próxima aqui. We were. Então, we were married. Olha, nós éramos ou nós estávamos? Olha, nós éramos casados, tá? Por acaso aqui, dependendo do contexto, né, eu poderia dizer, nós estávamos casados no ano passado, nós éramos casados, né? Nós estamos casados, nós somos casados. Em português, nós utilizamos os dois verbos tendo o mesmo significado. Aí vai de quem faz a tradução, tá? Por exemplo, aqui no lugar de nós éramos casados, nós estávamos casados, vai depender de quem fez a tradução. Aqui não tem problema, tá? Aqui não tem problema. Em outros contextos, aí sim, aí eu tenho que
empregar a tradução correta, certo? Então, quanto a isso aí, como é tradução, nós fazemos algo que é mais fácil para nós brasileiros, ok? You were, tá? Nós temos aqui como exemplo, you were my friends. Vocês eram meus amigos. Aqui eu não posso dizer vocês estavam meus amigos. Vocês eram meus amigos. E por fim, nós temos aí, they were my neighbors. Eles eram meus vizinhos. Nós estamos trabalhando neste vídeo aqui apenas o que? Nós estamos trabalhando apenas a forma afirmativa. Se vocês observarem aí, em nenhum momento eu disse não, tá? E em nenhum momento eu perguntei, em nenhum momento eu fiz alguma pergunta. O livro de vocês, ele começa, tá? Primeiro assunto dele, ele tem umas atividades e tal, né? Mas ele começa com a forma afirmativa, para depois passar para a forma negativa e a forma interrogativa. Uma coisa bem pausada, tá? Bem, digamos assim, bem aos poucos. Não há muita correria. Embora seja muito fácil, é melhor a gente aprender bem do que bem, né? Alguma coisa pouquinha, do que ter um conteúdo grande e não aprender direito. É melhor então aprender pouco, mas direito, aprender bem, né? Do que encher de conteúdo, colocar logo as 3 formas, fazer uma opção de coisa aqui e complicar a cabeça de vocês. Ok, vamos para o próximo slide, que nós vamos exercitar o que nós acabamos de ver. Ok, aqui, deixa eu ver se dá para aumentar. Ó, dá para aumentar um pouquinho, ó. Tá vendo? Nesse quadrinho aqui diz assim, complete as frases com o passado do verbo to be, tá? Então, nós temos aqui, ó, logo na primeira, tô ampliando aqui, ó, para facilitar aqui, ó. Isso, quanto maior, melhor. Mike. Então, Mike, pensem nos pronomes que eu utilizei. Mike é nome de homem, então poderia ser he, né? Se é he, aí já vem na minha mente que eu não posso colocar o was, só posso colocar o were, é isso? Então tem aí, Mike, pontinho, pontinho, at the zoo last week. Mike estava no zoológico na semana passada. Então, se Mike estava no zoológico na semana passada, tá? É singular, eu vou colocar o quê? Vocês já memorizem aí. Dad and I, pontinho, pontinho, in the garden. Ou seja, papai e eu, e aí, estávamos no jardim. Nesta frase aqui, nós temos um sujeito composto. Papai e eu, então, o sujeito é composto. E o verbo vai ser o quê? Ele vai se referir a plural. Então, antes de dar a resposta aqui, tá? Eu vou deixando vocês aí meditando. O que colocaria ali? Na frase completa seria papai e eu estávamos no jardim, tá lá. When it starts raining, quando estava chovendo, isso, quando estava chovendo. Who significa quem, tá? Neste caso aqui é singular. Aí você já raciocine, né? Se quem é singular, já sabe qual vai utilizar. Entre was e were, já sabe qual deles você vai utilizar, qual formato. Então, quem estava com você quando eu vi na rua? Who, pontinho, pontinho, with you when,
I saw you in the street. Tá? Ok. Saw. Quando eu vi ali, o verbo ver, o verbo to see, ele no passado ele fica dessa maneira aí, tá? Saw. Ok. Número 4. Número 4, nós temos aí meu cão, my dog. My dog é o quê? É uma expressão que está no singular. My dog, pontinho, pontinho, never bored, ou seja, nunca entediado. Meu cão nunca, tá? Nunca esteve entediado, nunca esteve, quer dizer, que ele sempre foi alegre, sempre esteve alegre, nunca esteve entediado. Ok? Na 5, we. We significa nós. Significa nós, ok? Olha lá, nós éramos ou nós estávamos no circo na última sexta-feira? Nós estávamos. Então aí já sabe que é plural, então já sabe o que colocar. Na 6, Bill é um nome masculino. Então, Bill estava muito, Bill, pontinho, pontinho, very tired yesterday. He went to bed early. Ou seja, Bill estava muito cansado ontem. Ele foi para a cama cedo. Ok? Ele foi para a cama cedo. E última aqui, número 7. Todas elas estão na forma afirmativa. The shoes Emma was. Perceberam que aqui já até tem was. Emma. The shoe Emma was wearing. Pontinho, pontinho. Too small for her. Então, os sapatos de Emma. O sapato que Emma estava vestindo. Então, aqui está o was, porque se refere a Emma, né? Os sapatos que Emma estava usando ou vestindo, né? Normalmente eu uso usando, ok? Dependendo do contexto, eu posso fazer uma tradução diferente, falar a palavra vestindo ou usando. Os sapatos que Emma estava usando eram, referindo aos sapatos, eram muito pequenos para ela, ok? Então vamos à resposta. Vamos ver aqui se vocês, quando visualizaram corretamente. Olha aqui as respostas. Então, na número 1, Mike was at the zoo last week. Mike estava no zoológico na semana passada. Dad and I were in the garden when it started raining. Papai e eu estávamos no jardim quando começou a chover. Who was with you when I saw you in the street? Quem estava com você quando eu te vi na rua? É uma pergunta. My dog was never bored. O meu cão, o meu cachorro, nunca esteve entediado, tá? Nunca esteve entediado. We were at circus last Friday. Nós estávamos no circo na última sexta-feira. E temos aí, Bill was very tired yesterday. Olha só, Bill estava muito cansado ontem. E na 7ª, temos aqui, shoes Emma was wearing, tá? Were too small for her. Os sapatos de Emma, tá? Os sapatos que Emma estava usando eram muito pequenos para ela. E aqui nós terminamos a nossa videoaula falando do verbo to be, ok?
no passado, falando do verbo to be no passado, certo? Então vamos aqui finalizar, fechar o vídeo. Ok.